Em 1997, a humanidade olhou para as estrelas e pensou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou mandar uma família para lá. Só que o que era para ser uma missão de esperança acabou se transformando numa odisseia de pesadelos. Há 10 anos-luz da Terra, num futuro que hoje já é o nosso passado, eles não estavam mais em casa, eles estavam perdidos. Fala, galera do bem! E é isso! Hoje a gente vai se transformar em exploradores do desconhecido e reunir aqueles fãs de carteirinha da boa e velha ficção científica. Se prepara para embarcar em uma viagem turbinada para desvendar os mistérios de um verdadeiro colosso da televisão. Perdidos no Espaço, essa série que transportou a gente para um futuro que hoje já é história e é muito mais do que uma aventura intergaláctica, é um acontecimento, é um marco, né? Uma daquelas produções que grudam na memória da gente, no coração, recheada de inovações, né, para aquela época, reviravoltas no roteiro e, claro, uma boa pitada daquele drama de bastidor que a gente adora. Para realmente entender a atmosfera de Perdidos no Espaço, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Não para Alpha Centauri, né, mas para a Terra dos anos 1960. Esse não era um período qualquer, uma década de efervescência, de revoluções culturais, mas também de uma tensão global palpável. Era o auge da Guerra Fria, aquele embate ideológico, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, que se ramificava por todos os campos, inclusive o científico e o tecnológico. E foi nesse cenário que surgiu a corrida espacial. De um lado, a União Soviética chocava completamente o mundo com o lançamento do Sputnik, né, isso em 1957, que era, na verdade, o primeiro satélite artificial, e depois com Yuri Gagarin também, que foi o primeiro cara que literalmente foi para o espaço, e do outro lado, os Estados Unidos, com o projeto Apollo. Os dois prometiam colocar um cara na Lua antes do fim da década, e essa competição super acirrada encheu o imaginário popular de sonhos e de medos cósmicos também. O espaço era a nova fronteira, era um território cheio de promessas, mas também de perigos que eram completamente desconhecidos. E foi exatamente nesse caldeirão de otimismo científico, né, de paranoia geopolítica, que o brilhante Irving Allen, né, um nome que se tornaria sinônimo de superproduções de desastre nos cinemas, como O Destino do Poseidon, como O Inferno na Torre, ele acabou tendo uma visão para o Perdidos no Espaço. O Allen, que era conhecido como o mestre do desastre, né, por conta dessa habilidade em criar grandes espetáculos visuais, ele olhou para cima e pensou assim, tá, mas e se uma galera, né, o símbolo da América, da esperança e tal, se perdesse nessa vastidão aí, nesse perigoso novo oceano? A inspiração original, embora o Allen nunca tenha acreditado abertamente, inegavelmente é a família Robinson suíça, né, aquele clássico da literatura de aventura sobre uma família que naufraga numa ilha deserta e tem que sobreviver e prosperar. O Allen simplesmente transportou essa premissa aí para o espaço, né? Tirou a ilha e focou no universo inóspito, trocou os piratas pelos alienígenas, pelos fenômenos cósmicos e tal, e mandou ver, embrulhou e colocou na tela. A série, ela inicialmente foi concebida como uma série de tom mais sério, mais contida, quase dramática e tal, refletindo ali um pouco da tensão da própria Guerra Fria. A ideia era mostrar a resiliência humana diante de um futuro que era completamente incerto. Pensa bem, em 1997, a família Robinson, a bordo da gigantesca nave Júpiter 2, parte da Terra com que objetivo? Colonizar um planeta no sistema Alpha Centauri, fugindo de uma superpopulação, de recursos escassos na Terra, enfim. Uma premissa que, guardadas as devidas proporções, ecoa muitas das preocupações ambientais e sociais que a gente tem hoje, né, décadas depois aí da estreia da série. Mas claro, né, que para a aventura começar, alguma coisa tinha que dar errado, né? Me deu. E essa coisa, ela veio na figura do Dr. Zachary Smith, né, um agente secreto de uma potência inimiga, que na verdade a gente nunca descobriu de que lado que era, né, que foi encarregado de sabotar a missão. E o plano era muito simples, ele só tinha que reprogramar o robô central para destruir a nave depois da decolagem. O que ele não contava era de ficar preso na Júpiter 2 junto com a família. E aí, né, nesse ponto, né, é que a série e a aventura se misturam e a coisa toda realmente começa. Eles ficam à deriva, pulando de planeta em planeta, enfrentando os perigos do espaço, inevitavelmente as maquinações egoístas ali, covardes do Dr. Smith e tal, que de vilão, né, sério, se tornariam os anti-heróis mais amados da televisão, e a coisa toda a partir daí começou a desenrolar.
Levar Perdidos no Espaço para a tela em 1965 foi um desafio imenso de engenhosidade, de criatividade, especialmente quando a gente considera as limitações tecnológicas da época. O Irving Allen, com aquela visão grandiosa que ele tinha, ele não se contentava com pouco, ele queria que o público acreditasse que a família Robinson realmente estava viajando pelas estrelas, mesmo que os efeitos, né, por trás dessa ilusão toda fossem toscos de doer o dente, era uma coisa horrorosa. A espaçonave icônica da série, a Júpiter 2, era uma maravilha de design, né, para aquela televisão daqueles tempos. Os sets internos eles eram elaborados com diferentes seções ali, que davam aquela sensação de uma nave super funcional, né, desde a sala de estar, super aconchegante, até a ponte de comando futurista e tal. Só que por trás dessa fachada, muita coisa era feita com materiais simples, muita imaginação, né, madeira compensada, plástico, escorredor de macarrão, luzes piscando e tal, e muitos botões, interruptores reaproveitados ali que criavam a ilusão de tecnologia super avançada. As tomadas externas da Júpiter 2 eram geralmente feitas com modelos em miniatura, né, filmados com aquele cuidado para aparecerem numa escala real. Já os planetas alienígenas, né? Ah, os cenários. Muitas vezes eram paisagens terrestres disfarçadas com rochas pintadas com cores super vibrantes, tal, aquelas folhagens exóticas de plástico, muita neve artificial para criar uma atmosfera alienígena. As famosas tempestades, né, aqueles fenômenos espaciais, eram muitas vezes realizados com efeitos práticos de set, tipo ventilador potente, luz estroboscópica, muita fumaça. Hoje isso pode parecer tosco, mas na época, para o público da televisão, era puro suco de magia visual. Agora vamos falar dos monstros, né, dos alienígenas perdidos no espaço. Ah, gente, isso aí é um capítulo à parte. A gente via de tudo, era criatura feita de borracha, fantasia super elaborada, outras nem tanto, né, vamos combinar. E claro, né, atores com uma baita disposição para se contorcer e fazer uns barulhos esquisitos ali, dando vida àqueles moradores bizarros dos planetas que a família Robinson visitava. Alguns desses monstros, eles viraram inesquecíveis, né, tipo o Ciclope ou aquela criatura vegetal, né, não sei, acho que da primeira temporada, sei lá. Muitas vezes eles eram mais marcantes pela bizarrice do que pelo realismo, né? Isso aí a gente tem que combinar. A equipe de produção ela se virava nos 30, usando várias técnicas, né? Desde uma animação stop motion de vez em quando, até na maioria das vezes só enfiar um ator numa fantasia bem chamativa e jogar o cara lá dentro do set. A equipe técnica do Perdido no Espaço ela trabalhou muito duro, sabe, com os recursos que ela tinha, para criar esse universo visualmente interessante e emocionante para um público na década de 60 que estava começando a se ambientar com, com essa temática toda. A música tema de Perdidos no Espaço, que foi composta pelo lendário John Williams, exatamente, ele mesmo, né, o mesmo compositor de E.T., de Star Wars e tal, é um outro elemento crucial aí da identidade dessa série. Uma melodia épica, super aventureira, que de cara já transportava a gente para aquelas profundezas do espaço e fazia a gente viajar junto com eles. O William, na verdade, ele criou uma trilha sonora super rica, super memorável, que acompanhava as emoções e os perigos que a família estava enfrentando ali. Aquela abertura icônica, com contagem regressiva, aquela música crescente, tudo isso preparava o público para uma aventura que estava chegando. Era sempre uma nova aventura, não era uma série que continuava no próximo episódio. E um ponto interessante dessa produção foi a transição do preto e branco para a cor, né, a partir da segunda temporada. Essa mudança, de certa forma, ela refletiu os avanços tecnológicos da televisão daquela época e permitiu que o visual da série se tornasse ainda mais vibrante, ainda mais chamativo. Figurinos ganhando mais cores, né, os cenários alienígenas se tornando mais psicodélicos e tal. E os monstros, esses, né, ficaram só mais coloridos, né? Essa mudança de tom, na verdade, do tom visual ali, ela também acompanhou uma mudança na narrativa, com a série se tornando um pouco mais leve, mais focada na aventura familiar, com toques de humor ali, sempre impulsionada em grande parte pela crescente popularidade do Dr. Smith. No coração do Perdidos no Espaço estava, obviamente, a família Robinson, né? Longe de serem figuras unidimensionais, cada membro ali contribuía de forma muito única para a dinâmica do grupo e enfrentava os próprios desafios ali no meio daquelas, né, provocações cósmicas todas ali. O professor John Robinson, interpretado com bastante seriedade, né, um toque de paternalismo ali pelo Guy Williams, era o patriarca, o líder e o cientista da família. Um ex-piloto da Força Aérea, um renomado astrofísico, John era a bússola moral e intelectual daquele grupo.
Ele era o responsável pelas decisões difíceis, pela proteção da família e pela busca de soluções científicas, né, para aqueles inúmeros problemas que iam rolando ali no decorrer da viagem. Para quem não sabe, o Guy Williams já era famoso, né, por ter vivido o personagem Zorro na série de 1957, então o cara já entrou com o pé direito. Ao lado dele, a Maureen Robinson, vivida com um certo pragmatismo pela Junior Lockhart, que era a matriarca, né, o coração da família, além de cuidar das necessidades básicas, né, e emocionais dos filhos, do marido e tal. A Maureen, às vezes, ela demonstrava uma inteligência super afiada, na maioria das vezes, sabe? Um raciocínio lógico que complementava a abordagem mais científica do John. Ela era a voz da razão, a mediadora, né, dos conflitos, a fonte de conforto, o apoio para todo mundo. Resumindo, a Maureen, ela personificava a força da família unida diante da adversidade. Era mais ou menos por aí. Tinha também a filha mais velha, né, a Judy Robinson, interpretada pela Martha Christian, e era assim, a adolescente responsável, né, muitas vezes a voz da maturidade entre os jovens e tal. A Judy era frequentemente colocada em situações de perigo e demonstrava uma coragem, sabe, uma inteligência para ajudar a família e tal, e também representava os dilemas e as descobertas da juventude, né, num ambiente não comum. A filha do meio também, a Penny Robinson, vivida pela Angela Cartwright, que era a personificação da imaginação e da curiosidade infantil. A Penny, frequentemente ela encontrava amigos improváveis nos planetas que ela visitava, desde o misterioso Blop, né, que nos bastidores era interpretado por um chimpanzé ou por outros animais, até seres alienígenas amigáveis. Era meio que um sopro de inocência, ali, de otimismo, que trazia uma certa leveza, uma certa esperança para aquela família. E claro, né, o caçula, o curioso, muitas vezes problemático Will Robinson, interpretado de forma muito marcante pelo Billy Mumy. O Will, ele era o elo da audiência com a aventura, sabe, com a emoção. Era um personagem que, através dos olhos de uma criança, muitas vezes descobria que os perigos que eram apresentados ali eram fáceis de serem solucionados. E a relação especial dele com o robô, com o B9, era um dos pilares da série, representando uma amizade incomum, né, e a busca de compreensão mesmo, naquele universo completamente desconhecido. O Will, frequentemente, ele se metia em umas confusões homéricas, mas a inteligência dele e o coração puro muitas vezes salvavam o dia e os episódios. E por fim, né, mas não menos importante, a gente tinha o Major Don West, interpretado pelo galã Mark Goddard. O Don era o piloto da Júpiter 2, um militar encarregado de guiar a nave, ali, de garantir a segurança da tripulação e tal. E às vezes a presença dele, na verdade muitas vezes, ali contrapunha o intelecto do John com uma abordagem mais voltada para a ação e para a sobrevivência imediata. Ele era o herói de ação mesmo, sempre pronto para enfrentar perigos, para se envolver nos combates quando era preciso e tal. A relação do Don com o Dr. Smith, na verdade, era frequentemente de antagonismo puro, já que ele desconfiava das intenções do médico, sabe, muito antes dos outros. E ele também desenvolveu uma amizade muito próxima com a Judy ali, né? Se é que você está me entendendo. A dinâmica entre esses personagens era o motor emocional da série. A gente via o amor incondicional entre os pais e filhos, a lealdade, o apoio mútuo, sabe, em face daquele perigo todo que eles enfrentavam, e os pequenos conflitos, né, os desentendimentos ali, típicos de qualquer família, mesmo que perdida há anos-luz de casa. Cada um dos Robinsons, ele tinha suas próprias forças, as suas próprias fraquezas, que se complementavam e eram postas à prova nas mais diversas situações. Eles eram uma unidade, um microcosmo da humanidade, tentando sobreviver e encontrar o seu lugar num universo completamente vasto e completamente desconhecido. Ah, o Dr. Zachary Smith, interpretado com uma maestria teatral inigualável pelo Jonathan Harris, foi pensado para ser um vilão unidimensional, um mero sabotador, né, para dar o pontapé na aventura inicial, só que o cara rapidamente se transformou na alma, talvez uma alma um tanto quanto sombria, né, egoísta, mas no alívio cômico de Perdidos no Espaço. A presença dele era super magnética, interpretação exagerada, cheia de nuances. O cara roubava a cena cada vez que ele aparecia, isso aí era inegável, era um dos personagens mais amados ali. O Dr. Smith era um enigma ambulante, era uma coleção de contradições envoltas num medo constante. Ele era covarde, ele era egoísta, ele era vaidoso, ele era manipulador, ele era propenso a chilique, lamentações dramáticas. O cara era uma caixinha de surpresa. Os planos dele invariavelmente davam errado, muitas vezes de forma hilária, né? E as tentativas de se livrar da família Robinson sempre acabavam com ele precisando da ajuda deles
para continuar vivo mesmo. Só que apesar de todos os defeitos, o público amava o cara, né? Só que por quê? Não sei, talvez parte do fascínio dele estava na brilhante atuação do Jonathan Harris, que elevou o personagem a um nível de caricatura deliciosa. Uma dicção impecável, aqueles gestos exagerados, os gritos agudos de pavor, os bordões inesquecíveis, tipo aquele famigerado "oh, o sofrimento". Era uma comédia pura, entendeu? Ele era um escape hilário no meio do perigo constante, uma figura tragicômica que, mesmo nas piores artimanhas, acabava se tornando involuntariamente engraçadíssimo. Além disso, a relação do Dr. Smith com os outros personagens, especialmente com Will Robinson e com o robô B9, adicionava muitas camadas de complexidade ali ao caráter dele. A dinâmica com Will era particularmente interessante. Sabe? Apesar de frequentemente ele tentar manipular o garoto para os próprios objetivos, ele tinha momentos de afeto genuíno e até de proteção mesmo, quase como um tio malandro, egoísta e tal. O Dr. Smith ele criava laços inesperados com o jovem Robinson e transformava tudo isso numa coisa bem comum, assim, bem familiar. Ao longo da série, o Dr. Smith acabou evoluindo de uma maneira muito sutil. Embora os traços de caráter fundamentais permanecessem os mesmos, houve momentos ali em que ele demonstrou uma coragem inesperada ou até mesmo um certo remorso, né, por conta das ações dele. Ele nunca se tornou um herói, né, longe disso, mas a sobrevivência dele dependia da família Robinson e essa dependência, algumas vezes, obrigava o cara a cooperar e até mostrar um lado um pouco menos egoísta, né, um pouco mais humano e tal, enfim. O Dr. Smith ele quebrou o molde do vilão tradicional porque ele não era puramente ruim, ele era movido pelo medo e pela autopreservação. Sabe? Muitas vezes de uma forma patética, mas era. A presença dele tornou Perdido no Espaço muito mais do que uma simples aventura espacial. Adicionou um elemento de comédia e de intriga que acabou cativando o público e fez com que o Dr. Smith fosse um personagem dos mais memoráveis da história da televisão. Isso aí é inegável. E como é que a gente vai falar de Perdidos no Espaço sem dedicar um bom tempo ao nosso amigo de metal, o icônico robô B9, com aquele design peculiar, cheio de cúpulas, luzes piscando, aqueles braços articulados. O robô ele não era só um aparato tecnológico, ele se tornou um personagem por direito próprio, entendeu? Um membro indispensável da família Robinson e um dos robôs mais queridos da cultura pop, né? Tá no coração de todo mundo. A concepção visual do robô foi resultado da imaginação da equipe de produção pobre do Irving Allen. Ele combinava elementos futuristas da época com certo charme artesanal, sabe? Uma estrutura feita com uma gama enorme de materiais, que incluía metal, fibra de vidro e tal. E tudo aquilo era impressionante para a televisão dos anos 60, aquelas luzes piscando, aqueles sons eletrônicos, né? Tudo aquilo dando uma impressão de uma máquina super complexa, super inteligente. Só que o que realmente deu vida para o robô foi aquela voz inconfundível do Dick Tufel. O Tufel, ele não só narrava a abertura da série, né, com aquela voz grave, autoritária e tal, mas ele também era o responsável por todos os sons e todas as falas do robô. A entonação dele, que variava entre o alerta, a preocupação e até com uma certa exasperação ali com as trapalhadas do médico, acabou conferindo ao robô uma personalidade super cativante. O bichinho era quase um ser humano ali. Apesar de ser uma máquina, né, o robô demonstrava determinados comportamentos ali que se assemelhavam muito a emoções verdadeiras. Tinha uma lealdade inabalável com a família Robinson, especialmente com o Will, né, isso era evidente nas ações dele, nos avisos constantes de perigo ali e tal. Ele parecia, no fim, ter um senso de responsabilidade, um desejo genuíno de proteger, sabe, os amigos humanos, era uma coisa bem bacana. A relação, né, com o Dr. Smith era uma constante fonte de humor, sabe, com o robô frequentemente expondo as mentiras, os planos egoístas do médico, com aquela lógica implacável dele, aquelas luzinhas piscando dentro daquele capacete. Tecnicamente, o robô era apresentado como uma máquina multifuncional, que era capaz de analisar dados, detectar perigos, interagir com o ambiente e até realizar algumas tarefas físicas ali mesmo. Ele tinha braços articulados, umas pinças, né, que eram mega úteis em várias situações ali, rolava aquele aquário transparente na cabeça e dava pra gente ver, né, aquele monte de lampadinha piscando ali e tal, com muita expressão. O robô era um ator nato. Só que, curiosamente, o abajur gigante não tinha um nome próprio, era B9 e pronto, né? Todo mundo só chamava de robô e é isso aí. E isso só aumentava, na verdade, né, o ar misterioso daquela engenhoca toda. Para o público ele era o robô, né, o amigo fiel, o amigo de lata e tal. E para quem acha que
né, isso passou batido, o legado do robô é imenso. Aquele design ele acabou influenciando muitos outros robôs na ficção científica ao longo dos anos. Ele era mais do que uma lata velha disfarçada de abajur. Ele era um membro super valioso da família e um ícone da televisão, né? Acabou virando, inegavelmente.